Bom, então assim, antes de começar, eu preciso explicar, né? O que a gente está fazendo, qual é o nosso objetivo, que curso é esse. O curso que a gente vai fazer hoje, só lembrando que nós terminamos recentemente um curso sobre legislação educacional, que está todo aberto lá no nosso canal do YouTube, né? Então, qualquer pessoa pode ir lá, tem a LDB de ponta a ponta, super atualizada. O pessoal que está fazendo graduação, que está estudando para concurso, ali é um material ótimo, tá? Os nossos cursos gratuitos, porque todos esses cursos aqui, o de língua portuguesa, o de legislação, são cursos gratuitos para os nossos alunos daqui do Polo. Então, nós temos os alunos da Unifecaf, da Unifavest e da Faculdade São Luís, que todos têm esses cursos gratuitamente, inclusive com a certificação. E os alunos dos preparatórios também, tá? Dos nossos preparatórios. O pessoal que é de fora pode assistir normalmente. A única questão é que a gente não emite a certificação ao final, tá? Mas em matéria de conhecimento, a pessoa não conheço, abri o YouTube, achei e estou vendo. Fique à vontade, vocês vão poder ver todas as aulas. E é conhecimento agregado, né? Principalmente para quem está se preparando para concurso público. E assim, em língua portuguesa, não é só concurso público, é para tudo, né? Bom, e como que é esse curso que a gente está começando? Quando a gente estava concluindo o curso de LDB, nós fizemos uma enquete com o pessoal de qual seria o próximo curso. Nós teríamos o segundo módulo de LDB, o segundo módulo de legislação, ou um curso de língua portuguesa, ou um outro curso qualquer. E a maioria do pessoal optou pelo curso de língua portuguesa de morfologia, que é o que a gente começa hoje. Mas o que vem a ser morfologia? A morfologia fala da estrutura das palavras. A ideia inicial é que a gente tenha um grande curso de português que aborde os principais aspectos, né? E isso a gente vai fazendo aos poucos. A gente está começando com esse módulo 1 falando sobre morfologia. Depois a gente vai ter um falando sobre sintaxe. Depois a gente vai ter falando sobre estilística, sobre ortografia, sobre pontuação. Então, a ideia é que a gente tenha vários cursos para que, conforme... E a ideia, percebam, não é um curso preparatório para concurso. Um curso preparatório para concurso, a gente foca no que vai cair na prova, relembra, pronto, acabou. Aqui não. Aqui nosso objetivo é que vocês entendam realmente os conceitos de tudo que está sendo trabalhado, né? Mas aqui especificamente da morfologia, quais são as classes de palavras que todo mundo lembra que estudou na escola, mas às vezes, poxa, eu estudei, eu sei, mas eu nunca entendi direito. Nosso objetivo é que essas dúvidas sejam esclarecidas aqui agora e lembrar também muita coisa, porque às vezes a gente estudou há muito tempo, a gente nem lembra disso, né? Então, nossas aulas de morfologia acontecem aos sábados. Importante. Às vezes as perguntas, eu quero me inscrever e tudo. Gente, não precisa se inscrever, basta que vocês entrem no grupo, tá? Entrem no grupo do WhatsApp. Quem está no grupo do WhatsApp está inscrito na turma. Por que o grupo? Vocês podem acompanhar. A diferença do grupo é que quem está no grupo faz avaliação, né? Quem está no grupo vai fazer avaliação. Quem não está no grupo não tem como fazer, porque o link da avaliação é enviado por lá, tá? Então, se você quiser só assistir, tranquilo, não precisa nem entrar no grupo. Todo sábado tá no nosso canal do YouTube e ao vivo também, né? O ao vivo complica um pouquinho, que vocês precisam do link, o link ele vai para o WhatsApp. Mas eu acho que nós vamos compartilhar também o link dessa aula ao vivo no canal do YouTube. Então, as pessoas vão poder entrar todo sábado no horário, tá bom? Bom, vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lembrando que é sábado, né? Nossas aulas de sábado, elas não são como as aulas do preparatório, que tem uma duração maior. As aulas de sábado, elas são um pouquinho mais light, para deixar vocês, né? Já foi a semana inteira, então é sábado pela manhã, a gente tem uma introdução, depois fim de semana. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu estava falando que nós estamos falando de morfologia. Morfologia são as classes das palavras, né? Na língua portuguesa, todas as palavras pertencem a uma classe. Qualquer palavra da língua portuguesa ela pode ser classificada em uma dessas 10 classes. E
Quais são essas classes? Vamos ver uma por uma, porque cada uma tem uma função diferente. Então, assim, imaginem que todas as palavras na língua portuguesa podem ser classificadas em uma dessas 10 classes, tá? Então, vamos lá. Primeira classe. Substantivos. São aqueles que nomeiam alguma coisa. As palavras que dão nome às coisas. Então, olha o exemplo que eu dei aqui. O menino caiu da escada. Quais são os substantivos aqui? Menino, que é a palavra que está dando nome àquela pessoa, e escada, que é o que está dando nome àquele objeto que você vai colocando um pé frente ao outro e vai subindo, né? Eu falei assim, o caiu não é substantivo? Caiu está nomeando alguma coisa? Não, caiu é uma ação, né? O está nomeando alguma coisa? Não. O não é uma coisa, né? E dá, também não. Então, percebam que os substantivos nomeiam as coisas, os seres, tudo mais, tá bom? Gente, a qualquer momento que vocês sentirem necessidade, podem me interromper para perguntar, tá bom? Segunda classe são a dos adjetivos. Os adjetivos, por sua vez, caracterizam as coisas. Então, observe aqui, ó. A caneta preta é um instrumento confiável. A gente sabe que caneta é uma coisa. É o nome que está sendo dado àquela coisa que a gente escreve, né? Agora, o preta. O preta é uma característica da caneta. Poderia ser azul, vermelha, verde, amarela, né? Então, preta é uma característica da caneta. Então, ela é um adjetivo. Olha na segunda parte. É um instrumento confiável. Instrumento pode ser, é um nome genérico, né? Ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um instrumento musical, pode ser um instrumento de trabalho, mas é um objeto, é um nome que se dá a um objeto. Então, eu tenho um substantivo. Agora, confiável é o que está caracterizando esse objeto. Ele é confiável, ele é duvidoso, ele é caro, ele é grande, ele é barato, né? Então, aqui eu tenho um adjetivo, tá? Então, adjetivos são as palavras que vão caracterizar os seres, as coisas, os objetos, os lugares e tudo mais. Tá bom? Prosseguindo. Artigos. Os artigos acompanham os substantivos definidos ou indefinidos. Usei o mesmo exemplo. A caneta preta é um instrumento confiável. Percebam que na frente da caneta eu tenho o A. Quando eu digo para vocês, se eu chegar para vocês e falar assim, Aline, pega a caneta para mim. Se eu falo pega a caneta, eu estou definindo. Então, imagina que tem 3 canetas lá em cima. Então, assim, pega a caneta. Percebam que o A é uma definição, né? Qual caneta? Pega a caneta azul, por exemplo. Né? Então, tem uma definição. Agora, se eu falo assim, pega uma caneta, uma pode ser qualquer uma. Então, aqui eu tenho uma indefinição. Né? Então, os artigos eles são de 2 tipos. Os artigos definidos e os artigos indefinidos. Percebam que, no exemplo, a caneta preta é um instrumento confiável. A é um artigo definido e é o artigo indefinido. O A está acompanhando o substantivo caneta e o está acompanhando o substantivo instrumento. Tá? Então, os artigos são as palavras que acompanham os substantivos e vão definir ou indefinir de acordo com o caso. Ok? Quarta classe gramatical que a gente vai ver, numerais. Os numerais quantificam e posicionam. Olha o exemplo. O carro número 18 foi o primeiro colocado. 18 quantifica, né? É um número. E primeiro posiciona. Foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro. Existem outros tipos de numerais também, que quantificam, por exemplo, dobro, triplo, metade. Tudo isso são numerais. Tá bom? Quinta classe gramatical. Pronomes. Pronomes são aqueles que substituem ou acompanham os termos. Olha o exemplo aqui. Ela chegou à nossa casa logo pela manhã. Ela está substituindo um nome. Maria, Joana, Aline, Francisca. Percebam que esse termo, ele substitui um outro.
Isso é um pronome, né? Agora, vejam que na mesma oração eu tenho, ela chegou à nossa casa. Nossa acompanha o termo. Perceba que ele está acompanhando casa, né? Então, os pronomes eles vão substituir ou acompanhar os termos. Então, a gente tem o ela e o nossa aqui como pronomes. Quando a gente tiver aula de pronome, a gente vai dar as definições, são vários tipos de pronome. Aqui a gente tem o ela como um pronome pessoal, no caso reto, e o nossa como um pronome possessivo. Ok? Sexta classe gramatical. Verbos. Esse daqui o pessoal tem uma dor de cabeça violenta, né? Os verbos materializam ações, estados e fenômenos. Então, olha aqui, ó, choveu muito nesta tarde, por isso houve um engarrafamento. Então, ó, choveu é um fenômeno, haver é um estado, né, uma ação. Então, são verbos. Como eu poderia citar vários outros, né? Pegando lá o primeiro exemplo, o menino caiu da escada. Caiu, é uma ação, né? João parece cansado. Parecer é um estado, né? Estudei muito ontem. Estudar é uma ação. Nevou nos Estados Unidos. Nevar é um fenômeno. E por aí vai. Todos esses são verbos. Ok? Prosseguindo, vamos para a nossa sétima classe gramatical, que é a dos advérbios. Os advérbios circunstanciam. Eles dão circunstâncias às situações, sempre acompanhando um verbo. Então, olha aqui, ó, o carro se movia lentamente. É a circunstância pela qual o carro se movia, né? As crianças terminaram o trabalho depressa. Terminou depressa. Né? Então, advérbios, eles dão circunstâncias e modificam, assim, os verbos. Ok? Classe gramatical de número 8. Não existe uma ordem, não, tá, gente? Aqui é a ordem que eu coloquei mesmo, que eu escolhi. São as interjeições. Elas vão expressar sensações humanas. Então, olha só. Ufa, pensei que você não iria chegar. O ufa é uma interjeição. Eita, que susto. Eita, é uma interjeição. Nossa, você chegou tarde. O nossa é uma interjeição. Então, interjeição, elas vão expressar sensações humanas e sempre elas vão vir acompanhadas do ponto de exclamação. Ok? Classe gramatical de número 9. Conjunções unem palavras e orações, coordenando ou subordinando-os. Então, aqui é uma das situações que o pessoal, né? Geralmente é verbo e conjunção que o pessoal se perde. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Mais para frente, quando a gente estudar conjunção, talvez seja uma das aulas mais importantes. Porque quando você domina a conjunção, você passa a utilizar elementos de coesão e coerência de uma forma mais adequada. Em muitos lugares, saber dar coesão a orações, quando você escreve uma redação, saber usar elementos coesivos é fundamental. Oi, Eliana, pode falar. Eliana? Não, acho que foi engano, então. Bom, então, saber utilizar as conjunções é um passo fundamental para você utilizar corretamente elementos coesivos, porque conjunções são elementos coesivos, né? Então, olha o exemplo aqui. Não gosto de doce, pois engorda. Então, o pois é uma conjunção. Eu poderia escrever assim, não gosto de doce, ponto. Doce engorda. Estaria errado? Estaria pobre, porque você tem uma repetição. Não gosto de doce, ponto. Doce engorda. Olha aí, duas palavras juntas. Isso é uma repetição. Então, você usa um elemento coesivo justamente para evitar isso. Não gosto de doce, pois engorda. Ok? E a última classe gramatical são as preposições. Elas conectam termos. A ideia de preposição é ligar uma coisa com a outra. Imagine uma tubulação grande que você vai colocando aqueles encaixes, os joelhos, para ir, né, fazendo as conexões. A preposição tem essa função. Olha aqui o exemplo. Prefiro sorvete de chocolate a pudim com calda. Nas aulas de preparatório, quando a gente fala de regência verbal, eu falo muito da regência do verbo preferir, né?
Geralmente a gente fala isso, prefiro isso do que aquilo. E é errado. O verbo preferir não pede a preposição de, ele pede a preposição a. Prefiro isso a aquilo. Prefiro sair a ir à praia. Prefiro viajar a dormir. É estranho sonoramente? É porque a gente está acostumado a ouvir o de. Prefiro viajar do que dormir. Está errado. O correto é prefiro viajar a dormir. Então, aqui nessa construção, prefiro sorvete de chocolate a pudim com calda. Percebam que existem 3 elementos conectando os termos. Sorvete e chocolate, conectado pelo de, preposição. Chocolate e pudim, conectado pelo a, preposição. Pudim e calda, conectado pelo com, preposição. Ok? Então, função da preposição, conectar os termos de uma oração. Perfeito? Tranquilo até aí? Sim? Não? Sim. Sim. Então, seguinte. Vamos falar agora. Eu fiz uma rápida apresentação de quais são elas, mas a gente vai ver uma por uma, né? Mas antes ainda vamos falar de 2 tipos de classificação que a gente tem em relação na classe gramatical, porque assim, as classes gramaticais elas podem ser palavras variáveis ou invariáveis. A gente sabe o que é uma coisa que varia, né? Uma coisa que muda. Palavras variáveis são 6. São 6 as classes gramaticais variáveis. São os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes, os verbos e os substantivos. Tá? São 6 as classes variáveis. Por que elas são variáveis? Porque elas mudam dependendo do contexto. Então, por exemplo, elas podem mudar de gênero, masculino e feminino. Elas podem mudar de número, singular e plural. Elas podem mudar de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Elas podem mudar de tempo, pretérito, presente, futuro. E elas podem mudar de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Modo, a gente sabe que são... Modo e tempo são características de verbos. Pessoa, de verbos e pronomes. Número, de todos. Né? Número é singular e plural. Então, vai variar para praticamente todos. E gênero, masculino e feminino, que também praticamente todos, com exceção aí dos verbos, mas todos os demais a gente tem gênero masculino e feminino, com exceção de alguns nomes que têm um único gênero. Né? Então, essa daqui são as palavras variáveis. Mas a gente também tem as palavras que são invariáveis, que são as outras 4. Né? E quais são elas? São os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Elas são invariáveis porque elas nunca mudam. Elas não apresentam nenhum tipo de transformação na sua estrutura, independente do contexto que estão sendo usadas. Então, assim, depressa é depressa. Menos, por mais que tenha gente que fala menos, isso não existe, é menos. Sorvete de chocolate. Sorvetes de chocolate. O de não muda, a preposição. Né? Por quê? Aí você fala assim, mas tem... eu já ouvi falar porquês. O uso dos porquês. Percebam que aí o porquê não tem o sentido de uma conjunção. Ele tem o sentido de um substantivo. Né? Por que ele tem o sentido de subjuntivo? Porque tem um artigo na frente dele. O uso dos porquês. O que é o dois? É a preposição de mais o artigo os. Se tem um artigo na frente, ele não é mais conjunção. Ele passou a ser um substantivo. Né? E essa é uma das características de muitas palavras. É uma característica da língua portuguesa em si. Uma palavra, quando isolada, você não tem como identificar a sua classe gramatical em muitos casos. Você quer ver um exemplo? Vou escrever aqui nos comentários e vou falar. Alguém poderia me dizer qual é a classe gramatical dessa palavra que está aqui? Casa. Por enquanto é substantivo. Não era substantivo, não. Não? Casa? Casa. Era verbo. Do verbo casar. Conjugado. Sim. Pronto, não. A gente olhando assim, olha que é substantivo, né? Mas essa que é a questão que eu quero chegar. Você está vendo que a palavra pura não te permite identificar o que ela é.
Poderia ser casa substantivo, e eu falei de propósito que não era, ou poderia ser o verbo casar. Então, a palavra sozinha é impossível você identificar. Você pode falar, ela pode ser um substantivo, mas ela também pode ser um verbo, né? Quer ver um outro exemplo? Aqui, ó. Alguém me diz a classe gramatical aí dessa palavra? Pelo. Tanto pode ser preposição como substantivo. Exatamente. Pode ser substantivo de pelo, de animal, como pode ser também uma contração, a preposição por mais o artigo o, que vira pelo, né? Então, a palavra sozinha é impossível a gente dizer a classe gramatical dela. Tem alguém que a palavra sozinha é impossível a gente identificar a classe gramatical dela na maioria dos casos. Seu microfone está aberto. Tem o microfone aberto aí, gente. Oi? Seu microfone está aberto. Aí, qual é como é que a gente vai descobrir, então, a classe gramatical de uma palavra? Pelo contexto. Quer ver um exemplo? Ó, agora vocês podem me dizer qual é a classe gramatical de casa? Substantivo. Substantivo. Com certeza. Tem um artigo na frente. Tem como ser verbo aí? Não. Não tem. Não tem como ser verbo, né? Então, aqui, com isso daqui, eu esclareço. Casa aqui é sinônimo de lar, né? A casa do homem é branca. Não é casa do verbo casar. Então, pelo contexto, eu identifico a classe gramatical de uma palavra, mas diversas palavras podem ter mais de uma classe gramatical de acordo com a forma em que são empregadas. Tá bom? Prosseguimos, então. Uma vez a gente já tendo falado de palavras variáveis e invariáveis, agora vamos começar a falar da nossa primeira classe gramatical, né? Que são os substantivos, é a classe gramatical mais ampla que existe na língua portuguesa, que é a classe dos substantivos. Substantivo é uma classe gramatical cuja função é nomear os seres em geral. Apesar dessa conceituação estar presente em vários locais, há que se destacar a sua incompletude, já que o substantivo pode também ser responsável por denominar outras situações. Geralmente a gente fala assim, ó, substantivo é tudo aquilo que nomeia os seres. É incompleto. Sabe por quê? Chute. Chute é um ser? Não, chute é uma ação, né? Só que percebam que aqui não é uma ação no sentido verbal. É uma ação, é um nome que define uma ação. Então, não é um ser. Outra situação, olha aí, ó, postulados físicos, a inércia. Inércia é um postulado físico, né? É aquela capacidade de um corpo não se movimenta a menos que uma força haja sobre ele. É um postulado físico e é um substantivo. Covardia, ansiedade, amor, sentimentos, né? Aspectos emocionais não são seres, mas são substantivos. E pobreza, inteligência, são elementos socioculturais que também são substantivos. Ou seja, tudo que nomeia algo, né? Que se pode ou não tocar, que se pode ou não existir, que seja físico ou abstrato, concreto ou abstrato. Então, tudo isso é substantivo. Por isso que eu falo, é a classe gramatical mais ampla que a gente tem. Tá bom? Aí, seguimos. Aí vamos agora ver algumas classificações de substantivo, porque existem várias classificações do substantivo, né? Mas algumas e as principais a gente vai ver aqui. Primeira delas, substantivos comuns. Substantivo comum é responsável por nomear a generalidade dos seres da mesma espécie, dos elementos abstratos, dos objetos e dos fenômenos da natureza. Um exemplo. Homem. Homem nomeia a generalidade de uma espécie. Agora, João é um ser específico dessa espécie. Então, ele não é um pronome comum, é um substantivo comum, é um substantivo próprio. Essa é a diferença do comum para o próprio. O próprio vai fazer referência a um ser específico.
E um ser, que a gente está falando, não é apenas uma pessoa. Pode ser qualquer outra situação. Por exemplo, Camaçari. Camaçari é uma cidade. Cidade é substantivo comum. Generalidade de todas as cidades. Mas Camaçari é uma cidade específica. Então, ela é um nome próprio. Olha aqui um exemplo interessante no próprio. Ó, panela de barro, restaurante. Aí você fala assim, mas panela de barro é um nome comum, né? Panela de barro, existem vários, só que aquela é um restaurante. Ela está nomeando um restaurante determinado. Então, ela é um substantivo próprio. Tá bom? Então, geralmente a gente aprende substantivo próprio daquele jeito. Nome de lugar, nome de pessoa, nome de empresa, né? E geralmente isso. Por que isso? Porque são seres específicos, não são seres gerais. Se eu falar assim, por exemplo, supermercado, todos os supermercados, né? É uma coisa geral, né? Não é uma coisa específica. Agora, se eu falar assim, Carrefour, Carrefour é um supermercado específico. Então, letra maiúscula, né? Nome próprio. Nome próprio se grafa, obviamente, com letra maiúscula. Tá bom? Então, primeira classificação dos substantivos entre comum e próprio. Segunda classificação dos substantivos. Primitivo e derivado. Isso daqui, o pessoal que passou pela aula de formação de palavras, né, pessoal dos preparatórios, quem ainda não passou, vai passar, que é uma aula importantíssima. Eu falo bastante de formação de palavras. O que é primitivo e o que é derivado? Primitivo são termos que não vêm de nenhum outro que já exista na língua. Por exemplo, livro. Livro vem de alguma palavra da língua portuguesa? Não. Livro é livro, né? Porta. Maçã. Agora, o derivado, o substantivo derivado, ele provém de outras palavras da língua. Então, olha o exemplo aqui. Macieira. Macieira é a árvore que dá maçã. Ou seja, macieira é um derivado do substantivo primitivo maçã. Portaria. Porteiro. Isso daí são palavras derivadas do substantivo primitivo, que é porta. Livreiro, livraria, livrinho, livreto. Tudo isso são palavras derivadas, substantivos derivados do substantivo primitivo livro. Ok? Ficou claro aí, gente? Dúvidas até então? Ainda não. Não. Eu acho que vocês não vão ter, não. Vai ser bem tranquilo. Depois que complica. Mais uma divisão. Simples e compostos. Né? Isso daqui a gente usa muito. Substantivos simples e substantivos compostos. Substantivos simples são aqueles constituídos por um radical só. Radical é a parte da palavra que carrega o sentido dela. Tá? Então, por exemplo, garrafa. Substantivo simples. Tênis. Feijão. Flor. Batata. Mesa. Substantivos simples. Agora, o composto, ele tem mais de um radical na sua estrutura. Então, olha aqui, ó, beija-flor. Eu tenho um radical em beija e um outro radical em flor. Passatempo, mesmo estando junto, ele é considerado um substantivo composto, porque você tem o verbo passar e o substantivo tempo. Entre outras coisas, vitória régia, guarda-chuva, né? Pé de moleque. Ou seja, existe mais de um radical na estrutura, então a palavra é considerada um substantivo composto. Ok? É isso aí, Kenny. A gente esquece mesmo. São coisas lá de trás e a gente tem que ficar revendo. E às vezes é essa coisinha simples, que vocês vão vendo, são coisas simples, né? Que quando a gente vai vendo, a gente vai relembrando. E às vezes é isso que cai na prova. E aí lá na prova você fala, caramba, eu não lembro disso. Então é sempre bom a gente rever. E quarta classificação que eu passo para vocês é do concreto e do abstrato. Né? O concreto e abstrato, acho que todo mundo lembra como é que é. Concreto, substantivo concreto, é tudo que vai nomear seres de existência própria, que façam parte de um universo real ou imaginário. Porque o pessoal fala assim, ó, por exemplo, vampiro. Vampiro não existe, então é abstrato. Não.
mas ele vai nomear um ser de existência própria. Existe aquele ser, a gente consegue definir o que é aquele ser, né? Ainda que ele seja imaginário, a gente consegue definir esse ser, né? Então, ele é o substantivo concreto. Caneta é um substantivo concreto. Celular. São Paulo. São Paulo é uma cidade, você consegue definir. Se eu falo assim, São Paulo, você consegue visualizar o que é São Paulo. Ministério da Saúde é uma instituição, você consegue visualizar, ele tem uma existência própria. Agora, os substantivos abstratos, eles vão designar sensações, ações, qualidades, sentimentos. Olha aqui os exemplos. Soberba, riso, solidão, juventude, conforto. Se eu falar assim para vocês, juventude, aí você fala assim, não, Alexandre, mas quando você fala juventude, eu fecho o olho, eu imagino. Mas você se imagina o quê? Você provavelmente vai se imaginar jovem, ou então você vai imaginar um monte de criança. O substantivo que está na sua cabeça não é juventude, é criança, ou jovem, ou adolescente. Juventude, a gente não consegue. Pensa em juventude, o que é juventude? É abstrato, né? É abstrato, assim como soberba. Se eu falo soberba, vocês vão pensar, não, aquela pessoa soberba e tudo. Mas o que está na cabeça de vocês não é o substantivo soberba, mas é a pessoa que é soberba. Então, aqui nós temos os substantivos abstratos, tá? Geralmente vão ser qualidades, ações, sentimentos, felicidade, alegria, tristeza, né? Fome. Tudo isso são substantivos abstratos, ok? E na nossa reta final, vocês viram que hoje as nossas aulas de sábado elas são curtinhas, né? Até para não ficar prendendo vocês direto, a gente já dividiu as aulas em bloquinhos menores. Até porque, assim, outro dia me perguntaram em relação às aulas do preparatório, por que elas duram 1h30, se no outro lugar lá é 2 horas, no outro é 2h30. Gente, aula presencial com mais de 1h30 já é extremamente cansativo. Eu observo que depois de 1h30, meus alunos de presencial já estão totalmente desconcentrados. Totalmente. Né? Totalmente desconcentrados. No online, é pior ainda. No online é pior ainda. Né? A melhor etapa da nossa concentração é na primeira hora. Na primeira hora a gente ainda está muito ligado. Depois a gente vai começando a desconectar. No final, a gente tem um prejuízo muito grande. Então, eu prefiro que a gente tenha aulas mais curtas, ainda que numa quantidade maior, mas que permitam que em pouco tempo vocês realmente façam uma apropriação melhor desses conteúdos. Tá? Então, vamos lá. Substantivos coletivos. Né? Todo mundo lembra de coletivo, que na época da escola tinha que decorar, né, os coletivos. A questão é a seguinte. Eu sempre fui contra sempre fui contra decorar. Memorização é importante. A gente memoriza tudo. Você vai para casa, tem que pegar um ônibus. Você precisa decorar, memorizar o número do ônibus, né? Como é que você vai pegar o ônibus se você não lembra? Então, memorizar é importante, mas a memorização é prática. Não é decorar. E decorar a gente esquece. O que a gente decora, a gente esquece. O que a gente memoriza, não. Agora, qual a importância da gente conhecer coletivos? É a gente estender o nosso vocabulário. Uma preocupação que eu tenho muito com o pessoal de graduação, até com o pessoal de pós e com muito professor, é o vocabulário restrito. As pessoas não conhecem algumas palavras. Né? A gente coloca uma palavra, a pessoa lê, ela sabe, mas ela trava na interpretação porque ela não sabe o sentido da palavra. Isso é vocabulário restrito. Alexandre, como é que eu faço então? Como é que cura isso? Lendo. Falei isso ontem, né? Repito. Lendo. Tem que ler. Tá? Lendo, apresentando. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas palavras que vocês nem devem lembrar. Né? Alguns coletivos que vocês nem lembram. E outros que vocês nem deviam conhecer. Mas é sempre bom a gente expandir nosso vocabulário. Tá? Às vezes eu vejo assim, quem tem dificuldade de vocabulário é péssimo em redação. É péssimo. Porque a pessoa não tem palavra suficiente, ela não tem repertório.
Então, ela repete, ela não usa elemento de coesão. Então, olha a importância dessas aulas que a gente vai ter. A gente vai falar uma aula só de conjunções de elementos coesivos, qual que a gente usa em qual sentido, o que significa cada uma delas. Hoje, eu estou apresentando aqui, vou apresentar uma lista de substantivos coletivos que são nomes importantes, né? Não é para decorar, não, mas é para a gente saber, é conhecimento. Depois a gente vai ver lá na frente, quando a gente falar de preposição, a gente vai ter que falar de regência, com qual verbo a gente usa, se eu uso o a, o de, o com. Então, isso é importante também, entre outras coisas, né? Os pronomes, o uso dos pronomes. Olha, tem horas que eu falo assim, meu Deus, a regra de pronome não é difícil. A gente só precisa ler o que a gente escreve. Eu tive um aluno, e eu não vou citar o nome dele, até por uma questão ética, que eu tinha muita liberdade com ele. Então, quando ele me mandava uma mensagem, eu respondia assim, lê o que você escreveu. Lê o que você escreveu. Aí, o que ele fazia? Ele lia e mandava correto. Sabe por quê? Quando a gente lê o que a gente escreve, a gente vê, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, assim, é uma questão do cuidado também. Escreveu, vai mandar uma mensagem, dá uma lida antes. Porque às vezes a gente vai no automático, né? Ah, desculpa, foi com erro. Dá uma lida antes. Às vezes é pressa mesmo, mas às vezes você escreve errado porque você não lê. Quando você lê, você fala assim, caramba, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, passa por isso também, tá? Vamos lá, substantivos coletivos. Substantivos coletivos são substantivos comuns, porque eles têm apenas um radical, mas mesmo no singular, eles vão indicar um conjunto de seres de uma espécie. Então, há um exemplo, júri. Júri é um grupo de jurados. Bando. Bando pode ser de turista, de ladrão, de mercenários. E século, de anos. Então, existem 3 tipos. São os específicos, que se referem a uma espécie específica. São os não específicos, que é um grupo geral, e são os numéricos, que se referem à quantidade de número, né? Ano, dúzia e tudo mais. Ok? É a quantidade específica. Agora, vamos ver aqui alguns coletivos, que eu acho importante. Muitos aqui vocês conhecem, né? Relativamente a pessoas, a gente tem assembleia, pode ser de estudantes ou de operários, entre outras coisas, tá, gente? Deputados, bando de garimpeiros, de desocupados, batalhão de soldados, de rebeldes, caravana. Caravana é muito amplo, né? Caravana pode ser de professores, de artistas, de viajantes, de trabalhadores, um monte de coisa. Chusma, muita gente não conhece, né? Chusma é de marinheiros. Aí aparece uma expressão lá no texto com chusma. Você fala, caramba, o que é chusma? Chusma é coletivo de marinheiros. Tá? E olha como é que é interessante quando você aumenta o teu vocabulário. Vamos supor que está fazendo uma redação lá que está falando sobre, por exemplo, guerra. Está tendo uma guerra, né? Com Israel, Palestina, aí você lá na redação está falando da intervenção dos Estados Unidos, que mandaram navio, porta-aviões para lá, e os marinheiros estão a postos. Aí você vai, marinheiro de novo, caramba, eu vou colocar. E a chusma norte-americana, olha, não dá um negócio diferente? Eu, quando sou professor, eu como professor de português, que eu leio uma redação, que o cara coloca uma coisa assim, que ele mostra que ele sabe, quando ele põe chusma ali, ele sabe, ele não vai chutar o nome do nada. Eu falo, caramba, esse daqui tem bom vocabulário. Então, assim, claro que vocês não vão pegar chusma, você tem um exemplo genérico, e enfiar em qualquer redação que não tem nada a ver, né? Ela vai ficar ridículo e só mostra que você quer enfiar uma palavra sem sentido ali. O soneto sai pior do que emenda, né? A emenda sai pior que o soneto. Então, não é o caso. Classe de alunos, de médicos, colônia de imigrantes, né? O pessoal não confunda colônia de imigrantes com colônia perfume, não. São 2 situações diferentes. Concílio de bispos, corja de bandidos, de assassinos, de ladrões, elenco de artistas, júri de jurados, pelotão de soldados, assim como batalhão, pelotão, são todos de soldados, né? E quadrilha de bandidos, quadrilha, corja. Percebam
bando, que muitas palavras têm vários coletivos. Vários coletivos podem ser usados, né? Então, são palavras que aumentam o nosso vocabulário. De plantas. Atílio. Vocês lembram desse coletivo? Alguém lembra que estudou atílio? Atílio é o coletivo de espigas de milho. Tá? Bosque de árvores. Pode ser floresta também? Pode. Bosque, floresta, buquê de flores, cacho, banana, uva, né? Geralmente frutas que dão em cacho a gente usa. Flora de plantas de uma região, fauna de animais de uma região, a floresta aí, penca, né? Percebam que cacho e penca são coletivos das frutas. E ramalhete de flores. Tá? Animais. Animais eu acho que a gente conhece bastante, né? Alcateia de lobos, bando, olha o bando aparecendo de novo, de ovelhas, de pássaros. Bando é um coletivo coringa. Você pode usar bando em várias situações, né? Cáfila de camelos, cardume de peixes, colmeia de abelhas. Assim, gente, é até bom falar isso. Por exemplo, se você faz a seguinte construção: existe uma colmeia de abelhas no meu quintal. É redundante isso? Não é, porque a colmeia também pode ser, em alguns casos, de marimbondo, tá? Mas a gente não deve usar. A gente não deve usar. Cardume de peixes. É errado falar cardume de peixes? É meio incoerente, mas assim, você pode falar cardume de sardinha, cardume de piranha, cardume de tubarões, né? Então é só ter um cuidado com a forma que a gente vai utilizar, tá? Colônia de formigas, de insetos, enxame de abelhas, fauna, né? Animais de uma região, manada de gado, matilha de cães. Essa daqui muita gente não sabe, né? Que é o panapaná, que é de borboletas. Eu, particularmente, só vejo essa palavra em livro didático. Eu nunca vi ninguém falar panapaná, né? A gente geralmente fala revoada, né? Que revoada é de pássaros, de borboletas, mas panapaná é coletivo de borboletas. Rebanho. Aí um rebanho pode ser de carneiro, de cabra, de bode, de boi, de porco. Todos os animais, né? De porcos a gente vê que tem até vara. Mas também pode ser usado o rebanho, né? Mas específico de porco é vara, mas também pode ser usado o rebanho sem nenhum tipo de problema. Tá bom? Até aí tranquilo, gente? Certinho? Então, vamos aqui. É a última. Objetos. Acervo de obras, de garrafas, né? De quadros, de fotografias. Tudo isso é acervo, tá? Álbum de fotografia, de figurinha, antologia, palavra importante, antologia. Outro dia, eu não me lembro se foi daqui, que... Não foi aqui, não. A gente estava falando sobre antologia poética, que é um livro. O que é uma antologia poética? É um conjunto de poesias, né? Antologia coletivo de textos, tá? Armada de navios de guerra, arquipélago de ilhas, arsenal de armas, atlas de mapas, avalanche de neve, de terra, né? Biblioteca, obviamente, de livros, cacho de cabelos. Uma cacho não é de banana? Também. São sentidos diferentes, mas a palavra é a mesma, né? Cancioneiro, de canções ou de poesias. O conjunto de várias canções é um cancioneiro. Às vezes as pessoas acham que cancioneiro é quem canta. Não, o conjunto de canções é um cancioneiro, tá? O cancioneiro de Luiz Gonzaga, né? O conjunto de canções de Luiz Gonzaga. Coletânea de textos. Ah, mas de texto não era antologia? Coletânea também. Como eu disse, tem vários coletivos. Constelação de astros ou estrelas. Cordilheira de montanhas, né? Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia. Esquadra de navios de guerra, tomem cuidado, né? Esquadra com esquadrilha. Esquadrilha são aviões. E esquadra são navios, tá? Feixe de luz, de raio, de lenha, tudo isso. Frota de navios, de carros, de motos,
de caminhões, e pinacoteca de quadros. Ah, pode ser acervo também de quadros? Pode, mas pinacoteca é o específico para quadros. Inclusive, um dos melhores museus do Brasil, Pinacoteca de São Paulo, né? Muito, muito interessante demais. Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Ficou algum pontinho? Deixa eu explicar para vocês como é que vai ser. Eu estou trabalhando com vocês a teoria, né? Passando aqui as principais características, e num segundo momento, lá no Classroom, vai funcionar como quem já faz curso preparatório sabe como é que é, né? Lá na descrição do grupo vai estar lá a aula gravada depois, e o Classroom. E vai ter lá no Classroom o material dessa aula, tá? O Classroom dessa aula deve estar disponível amanhã, domingo, tá? A gente está vendo aqui para fechar o Classroom, e vai estar disponível para vocês amanhã. Vai estar lá na descrição do grupo. Quem não é do grupo ainda e queira entrar lá no grupo do WhatsApp, eu compartilhei com vários grupos o link de lá, mas eu compartilho novamente, se for o caso, e lá no YouTube, esse vídeo aqui está no canal do YouTube, lá na descrição, aí embaixo, na descrição do vídeo, tem lá o link direto para o grupo, tá? É só clicar lá que vocês vão ter acesso, ok? Alguma questão, gente? Alguma pergunta? Não? Bom, se não temos nada, Por enquanto, não. Agradeço a vocês pelo sábado, né? Início sábado, assim. Muito obrigado pela participação de vocês. E no sábado que vem, a gente vem com a aula de número 2, ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.